Ainda na sequência do vídeo anterior desta série, onde estamos a falar sobre Context API, como é óbvio, é possível ter mais do que um context e um provider relacionado, como é óbvio. E eu quero fazer aqui um pequeno exemplo muito simples para vos mostrar como é que vocês podem ter mais do que um context dentro da vossa aplicação. O que é que isto permite? Permite separar aqui um conjunto de lógicas em termos de dados. Vocês podem ter num context os dados, por exemplo, do usuário, e estamos a falar, obviamente, de uma circunstância em que os dados de um usuário são bastante extensos, e depois podem ter, por exemplo, os dados de uma lista de clientes da vossa store online, da vossa loja online, que está guardado num outro contexto e que é gerido num outro contexto. Eu vou simplificar aqui os conceitos para vocês perceberem e para verem como é possível fazermos isto. Vamos então aqui ver se não conseguimos atrasar muito isto com o exemplo, porque vão sempre acontecer erros. Bom, então nós temos aqui já o index, ok, que carrega aqui a minha aplicação, e dentro da aplicação tenho simplesmente isto, não tenho rigorosamente mais nada. O que nós vamos aqui criar é um componente para o usuário e um componente para um cliente, ok? Vamos simplificar isso dessa forma. Então eu vou criar aqui components e vou criar aqui uma pasta para os contexts, ok? Então aqui nos componentes eu vou criar um componente que se vai chamar, por exemplo, usuário.jsx. Aqui vamos fazer um export, default, function, usuário. Vamos aqui fazer o return. No return vamos por agora fazer simplesmente aqui o return de usuário. Vou copiar isto e vou duplicar. Vamos colocar aqui cliente. E aqui obviamente vamos alterar para cliente e aqui para cliente. Okay? Agora, se quisermos apresentar os dois componentes na nossa aplicação principal, nós vamos importá-los aqui. Então vamos fazer o import. Neste caso, o usuário, e ele vai logo buscar aqui o caminho. Vamos também fazer a importação do cliente e vamos colocar aqui, cliente. Aqui dentro vamos colocar, então, a apresentação do usuário. Ok, vamos fechar assim desta forma e depois do cliente. Bom, vamos verificar aqui, então, estamos a apresentar os dados. Vamos aqui verificar também. Vou mudar aqui para colocar no fundo que não há qualquer espécie de erro e, portanto, neste momento nós temos aqui a parte que diz respeito ao meu app e depois dentro dela temos dois componentes, o usuário e o cliente. Vamos criar aqui os contextos e nós vamos simplificar isto ao máximo, nem sequer vamos usar aqui o use state. Eu vou definir dados que vão ficar fixos e que não vão ser alterados. Vocês já sabem que o React é reativo, o próprio nome indica, e portanto se eu tivesse criado aqui um sistema mais complexo onde teríamos um use state para alterar os dados do usuário e os dados do cliente, automaticamente o local onde esses dados estão apresentados iriam ser atualizados. Vamos aqui então no context criar um contexto. Vamos colocar aqui, por exemplo, o usuário context.js, ok? Então aqui no usuário context nós vamos criar aqui o contexto da seguinte forma. Vamos fazer o import. Vamos importar o create context do React. Depois vamos fazer aqui a criação da função que vai ser definida com o create context. Então vamos colocar aqui o contexto mesmo. Então vamos chamar aqui usuário. Vamos colocar aqui usuário context é igual a create context. Ok? Depois vamos exportá-lo, export default usuário context. Aqui está mal escrito, default. Aqui falta o T e aqui é um T, export default usuário. E aqui vamos fazer um export, simplesmente um export da função que é o provider. Então, usuário provider. Aqui ele vai receber então um children, sempre escrito desta forma, convenientemente, ok? E vai fazer um return do quê? Neste caso, do usuário context.provider. E aqui dentro ele vai fazer a renderização do children. Aqui vamos passar um value. Ora, este value, como ainda não está definido aqui dentro da minha função, é onde nós vamos definir aqui os dados do usuário.
nós vamos colocar aqui um const dados usuário é igual, e agora vamos criar aqui um objeto, usuário, vamos colocar aqui João, e o seu perfil, vamos colocar aqui admin, ok? Então eu agora vou passar aqui com um value, que vai ser igual aos dados do usuário. É isto que vai estar disponível no meu context, ok? Neste caso no usuário provider, ok? E no usuário context. Vamos aqui duplicar isto e vamos criar algo muito semelhante para o cliente. Então vamos colocar aqui cliente, context, ok? Vamos aproveitar aqui o código e vamos mexer aqui em algumas coisas. Aqui obviamente passa a ser cliente context. Aqui usuário context, neste caso passa para cliente context, ou cliente provider, perdão. Aqui os dados do cliente, nós vamos alterar aqui, ele vai ser o nome, vai ser o António, o e-mail vai ser o antonio@gmail.com, ok? E depois aqui vamos ter o return do client context, o cliente context e o cliente context provider. Aqui vamos ter, em vez de dados do usuário, vamos ter dados do cliente. Vamos aqui copiar e colar aqui. Ok, vamos colar corretamente. Agora sim. E portanto, nós temos aqui, obviamente falta aqui o cliente context a fazer a exportação. E portanto, à partida, se não estivermos aqui com nenhum erro, e aparentemente não estamos com nenhum erro, o sistema está aqui a compilar corretamente, nós temos os dois contextos criados. Ora, como é que eu agora vou, dentro de cada um destes componentes, apresentar os respectivos dados? O que eu pretendo fazer é qualquer coisa deste género. Vou colocar aqui um HR, até para que depois seja apresentado aqui por cima, e o mesmo vou colocar aqui também no cliente, ok? Agora, por baixo deles eu quero apresentar os dados que eles têm. Então, neste caso aqui no usuário, eu sei que tenho aqui um usuário, vamos colocar aqui usuário, e vai ter que apresentar aqui um valor qualquer. Eu agora vou pôr aqui um valor literal, ok? Isto é, vou permitir que seja apresentado aqui um nome, que depois nós vamos substituir pelo valor. Aqui vamos também ter o perfil. O usuário tem um perfil e nós vamos colocar aqui o perfil, certo? No caso do cliente, nós vamos ter o nome dele e vamos ter o e-mail. Então aqui vamos ter o nome e aqui o e-mail. E é importante vocês, por vezes, criarem este tipo de iniciação e depois virem posteriormente, quando tiverem o código e as lógicas todas carregadas, virem aqui alterar os dados. Então eu tenho aqui o nome e tenho o e-mail e não há erros nenhuns. Agora já sei que eu vou ter que criar o dinamismo necessário para carregar o context, para carregar através do context e dos seus providers e ir buscar as informações que eu tenho que apresentar aqui. Ora, como é que eu vou fazer isto? Aqui na minha app, eu vou querer envolver, uma vez que vou utilizar dois contexts distintos, e um vai estar disponível apenas para o usuário, outro vai estar disponível aqui para o cliente, eu vou ter que os envolver aqui pelos respectivos contextos. Então vamos aqui testar essa circunstância. Então vamos ter aqui os providers, né? Isto é, quem nos vai fornecer a informação. Vamos fazer aqui um import. Vamos aqui colocar o usuário e depois o usuário provider. From. E agora vamos colocar aqui ponto, barra, contexts, barra, usuário context. Ok? Então nós temos aqui o usuário provider. Ora, este usuário provider vai ter que envolver aqui este nosso sistema. Ou melhor, este nosso componente. Ok? Vamos aqui regressar. Já temos aqui um erro. Eu posso estar com certeza aqui certamente a falhar em alguma coisa. Obviamente que eu aqui não fiz a parte da desestruturação. Vamos aqui então refrescar. Ok? Reparem que agora já não há o erro, portanto também ainda não temos os dados a serem apresentados, mas já iremos tratar disso. E portanto vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou buscar outro provedor, outro provider, para o cliente provider, que vai estar aqui no cliente context. Okay? Aqui ele está-me só a indicar que o cliente provider não está a ser usado. Porquê? Porque eu agora vou ter que o colocar aqui.
client provider e vou puxar o meu componente lá para dentro. Então nós temos aqui um contexto que está a ser usado dentro deste componente, o que vai ser usado neste componente, ou nos outros componentes todos que tivessem aqui dentro, e temos aqui um outro contexto que vai ser usado no cliente e nos outros todos que existissem aqui. Reparem, não há qualquer erro aqui apresentado. Então agora no usuário, se eu quiser ter acesso aqui ao perfil e ao nome do usuário, o que eu vou fazer é aqui a importação do contexto onde eu vou buscar a informação. Então vamos fazer aqui um import, vamos aqui fazer a importação do usuário context, ok? Assim desta forma. Vamos também importar o React Hook Use Context. E agora vamos definir aqui dentro da função a fonte de informação dos dados do usuário. Então eu vou colocar aqui const dados, vamos colocar simplesmente assim até. O usuário é igual a use context e agora vamos indicar que queremos usar este contexto, que aqui está. Vamos colocá-lo aqui. Agora, aqui eu posso passar a ter acesso a usuário, que é isto que aqui está, ponto, usuário, que é a propriedade do usuário. E posso pegar aqui nesta informação, posso colocar aqui embaixo e passo a ter aqui acesso ao perfil também. Vamos verificar se ele já aparece aqui. Reparem, cá está então o João e o admin. Vamos fazer exatamente a mesma situação, mas para o cliente. Vamos voltar a repetir aqui o código, poderíamos copiar e colar, não importa, mas vamos fazer aqui o import. Client context. Aqui vamos fazer a importação do use context, do React. Aqui dentro, atenção, nunca fazer aqui fora, porque o contexto vai aparecer sempre aqui depois disponível dentro do componente. Nós vamos fazer aqui um const. Imaginem, querem colocar dados, por exemplo, é igual a use context do client context. E agora podemos usar aqui dentro dados.nome, que é uma das propriedades. E aqui podemos usar o dados.email. E aqui já vamos ter então os dados do António. E reparem que este contexto que aqui está e que alimenta este componente é completamente independente deste que aqui está. O que quer dizer que se vocês quiserem fazer experiências de criar aqui um use state, colocar aqui um botão e dentro do cliente ter um botão para alterar os dados do usuário, isso não vai ser possível. Porquê? Porque nós estamos aqui a englobar os contextos dentro de estruturas completamente independentes umas das outras. Isto obviamente não invalida o facto de nós podermos fazer experiências de colocar um dentro do outro e verificar se é de facto possível termos dois contextos, como será o caso, que fornecem informações distintas, com lógicas separadas, mas para os mesmos componentes.